O tema determinado pela CED para o nosso seminário de hoje é Consciência Negra, Memória e Visibilidade. Então, nós convidamos a pedagoga Dulce Melo Chikoski para falar um pouquinho para a gente sobre o tema racismo, né? Então, Dulce, por favor. Boa noite. Por que nós paramos um dia na escola, na mídia, para falarmos sobre consciência negra? Por que será? Isso não faz tanto tempo assim, mas se faz necessário. Muitas vezes nós esquecemos que o negro, ele teve uma participação fundamental na construção desse país. Mas, por uma série de motivos, embora nós sejamos a grande maioria neste Brasil, ainda somos muito discriminados. E muitas vezes como se nós não existíssemos. E o negro tem que batalhar pelo seu espaço. Num país que é de negro, que a maioria é negra, isso não deveria ser necessário. Mas nós falamos um pouco sobre consciência negra. Ela é comemorada dia 20 de novembro, porque ela vai lembrar Zumbi dos Palmares. Alguém podia me ajudar ali? Vem passando para mim, por favor. Obrigada. Porque vai lembrar Zumbi dos Palmares, que teve uma luta muito grande contra a escravatura, contra a escravidão, e ele foi morto, foi decapitado com todo aquele ódio de quem se atreveu e contra os brancos. E foi a data do aniversário dele, por isso então que nós comemoramos. Pode passar. Vamos ver algumas reflexões porque que nós comemoramos a data, ou instigamos essa data. Nós vamos lembrar da escravidão do nosso país. Uma vez eu estava sentada com um grupo e só eu era negra. Um falou assim: eu sou descendente de alemão, eu sou de italiano. Eu falei: eu sou de africano. E com muito prazer e com muita alegria. O meu marido, ele é ucraniano. Então, ele é branco, porque a família dele toda é ucraniana, chegaram no Brasil e a primeira descendência de brasileiros foi a família dele. Vocês imaginam o impacto da família quando meu marido me apresenta uma morena dessa aqui bonita, boa pra caramba, e eles começam a dizer que não. Aí meu marido falou assim: foi quem eu escolhi para mim. Os meus filhos, eles vieram brancos, os dois. Então, quando eu chegava com eles, pequenininhos no veterinário, eu era babá. E hoje, quando nós vamos aos restaurantes, eles três são brancos, eu sou a morena, então eu sou a dama de companhia ou a empregada que ainda me serve. E muitas vezes os garçons ignoram que preto não é invisível. E às vezes eu tenho que dizer assim: preto tem fome também, porque não me oferece o que comer. Certo? Isso é para dizer que o preconceito existe sim. Certo? Ele é velado muitas vezes, mas ele existe. Então, por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos lembrar disso. A consciência negra, ela existe para a gente lembrar dos escravos que aconteceram, da escravidão. Nós permanecemos com quase 400 anos de escravidão nesse país. Era um negócio lucrativo, pode ir passando. E como ele era lucrativo, tanto para os espanhóis quanto para os portugueses. Então, o que aconteceu? Para os holandeses, eles tratavam o ser humano como objetos e os viam como objeto. As mulheres, então, elas faziam todo o serviço de casa, eram serviçais e ainda eram escravas sexuais. Não que isso seja muito diferente hoje, tá? Isso acontece também, certo? Com o fim da escravidão, essas mulheres, então, passaram a trabalhar por um salário pequeno e, mesmo assim, elas eram, muitas vezes, elas eram arrimo da família. A escravidão terminou, gente, sem nenhuma política pública para que
pudesse agora agregar esse povo que não seriam mais escravos e que eles precisariam ter seu lugar ao sol. Como isso não foi feito, sabe o que acontece hoje? Nós herdamos todo esse fracasso de que os objetos estavam soltos, certo? Então é óbvio que isso demandou uma série de problemas no nosso país, uma série de problemas que por gerações, está aí, e as consequências nós colhemos hoje. Pode ir? A consequência é o aumento da pobreza, o aumento da exploração, o aumento do racismo imperialista, discriminação social, preconceito racial e muito mais coisas. Por que falar de consciência negra? Para combater o preconceito racial, que é uma doença insidiosa, moral, social, que afeta o povo da população inteira. Eu tenho uma filha que está morando na Itália, está estudando lá, e ela, meia-noite, ela me ligou. Eu disse: filha, são 4 horas agora com a horário de verão. Filha, o que você faz na rua uma hora dessa? Você está sozinha? Ela disse: estou sozinha, mãe. Filha, você andando sozinha na rua uma hora dessa? Assim, mamãe, eu estou na Europa. Eu cheguei e disse: não interessa. E eu sou branca, mãe. Aqui eles não mexem com branco, eu posso andar tranquila. Quer dizer, aí eu falei: então, se fosse eu, correria perigo? Ela disse: todo perigo. Se for negra, eles mexem na cidade onde ela está em Parma, na Itália. Ela, mas se for negro, eles mexem e a polícia não importa. Agora, branco, eles não se atrevem a mexer. Por que será, gente? Então, não é só nós que temos esse preconceito. A gente sabe disso, que não somos só nós, certo? Nós gritamos, porque a nossa população, a maioria é negra, mas a discriminação, ela está no mundo inteiro. O preconceito é diagnosticada pela coloração dos seus vários sintomas e manifestações que incluem o medo, a intolerância, a separação, a segregação e a discriminação do ódio. Aquilo que eu acho que não é bom, então eu vou e odeio. A única causa subjacente para isso se chama ignorância, certo? Enxergo a diferença como algo inferior, mas possuo órgãos e instituições que protegem seu discurso, porque se não os protegesse, não teria tanto. Então, nosso país é um país de diversidade, e a diversidade, ela tem que embelezar. A diversidade é que faz a beleza. Já viu tudo igual? E essa diversidade forma a cultura. Vocês viram aqui? Quando nós chegamos no Nordeste, eles têm uma alegria. Ah, porque tem sol. Não é que é sol, é que se assumem. Eu trabalhei em Salvador. E que coisa linda ali. O negro, ele se assume. Eles colocam aquelas roupas africanas mesmo, aqueles cabelos das formas mais variadas possíveis. E quando eu cheguei na Universidade de Salvador, que eu fui fazer uns cursos por lá, que eu olhava aquilo, eu via como é que eles se assumiam. Pessoas inteligentes, que conheciam sua história, conheciam o seu povo, conheciam a sua raça e defendiam a sua cor. Com uma forma de dizer assim: eu existo. E, sabe, eles não se impunham pela palavra simplesmente, mas por ser quem eram. O preconceito institucionalizado, ele vem sempre dos dominadores e nunca dos dominados. E nem sempre este tipo de preconceito se revela como a maioria segregando a minoria. Até porque no Brasil a maioria somos nós, certo? Preconceito não é somente uma discriminação de grupo, é um fruto indissociável de uma dominação. Alguém querendo dominar o outro, um grupo querendo dominar o outro. Pode ir? Só existe preconceito institucionalizado se existe dominação de um grupo sobre o outro. Pode passar? Por que falar de consciência negra? O nosso país possui 57% de negros pardos, entre eles. E conhecer, nós temos que entender que o nosso país não seria quem é essa formação desse povo. Nós temos muitas miscigenações. E essas miscigenações é que formamos quem somos. Achar que o Brasil pode estar quem é e desconsiderar a construção desse povo dentro da sua formação é não saber o que é a história do nosso país. Dizem que o Brasil tem uma democracia racial.
e que, a despeito do preconceito, não haveria nem ódio, nem segregação, que caracteriza o apartheid. Então, o que está dizendo aí? Pode passar. Que o nosso racismo combinaria com preconceito de cor, de classe, diluído no caso dos negros educados, bem-sucedidos, implodindo no samba, no carnaval, enfim, na cultura popular. Tendo isso, olha, eles estão com o lugar dele ao sol. Eles conseguiram lugar ao sol. O que é que eles estão reclamando? Dizer que o mecanismo de discriminação é produzido e operado pela estrutura de instituição privada e pública que produz e se fortalecem. Digam para mim, se as instituições públicas e privadas, elas não enaltecem esse racismo. Na sua forma, é o racismo institucionalizado. Ela está ali. É na escola, é na empresa, em tudo você vê esse racismo e como é que ele existe. O negro, ele, para ser bom, ele tem que provar o tempo todo que ele é bom. Ele tem que provar que ele é bom. Pode passar. E o genocídio da juventude? A cada 23 minutos morre um jovem nesse país. No Rio de Janeiro, nós sabemos, pela história, que nós temos três capitais, três estados e capitais que têm o maior número de negros. Salvador, São Luís e o Rio de Janeiro. Vocês têm ideia do que aquela polícia do Rio de Janeiro faz com os negros? Vocês têm ideia? E ir ao Rio de Janeiro e ser negro é correr risco. Embora existam muitos negros no Rio de Janeiro, mas existem muitos morros. As cadeias, elas estão cheias de negros. Sabe que o Danúcio Varela, ele era médico da penitenciária. E ele escreveu um livro, e nesse livro ele fala assim, que as cadeias, elas estão cheias de negros com linguagens próprias. E eles falam, entre a linguagem deles, que eles vão fazer mesmo, porque devem a eles, e está dentro da linguagem da cultura deles, o povo deve a eles o que eles vão buscar. E se você olhar, eles não estão errados. Não a forma como é feita, mas existe anos de injustiça. E como eles não têm uma política pública que os encubra, eles vão buscar. Então eles se tornam fortes nas suas facções, fortes nas suas linguagens, fortes nas suas ideologias, e eles não julgam que estão errados. Por isso que vai se propagando, porque eles vão colocando mais pessoas com esse tipo de pensar. Como terminar com isso? Se nós tivéssemos uma política pública de justiça. Não tendo, eles fazem a justiça por conta própria. Pode ir. O movimento negro, além de enterrar os corpos daqueles que não desaparecem, misteriosamente, denunciando assim o aumento do número de homicídios da nossa juventude. Eles estão fazendo isso, eles estão gritando. Olha, todo ano mais de 23 mil jovens negros são mortos. Isso equivale a uma queda de um jato cheio de jovens negros a cada 2 dias. Eles são mortos. E olha, a estatística vai piorando. A taxa de homicídio entre jovens negros é 4 vezes a verticada entre jovens brancos, mesmo que cometa o mesmo pecado. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, eu estava chegando da rua, meu marido ligou a televisão e saiu uma reportagem de um negro, não sei quantos assistiram aqui, um negro que estava sendo perseguido por 2 brancos, inclusive estavam com um pau na mão, e ele estava sendo perseguido. Quando eles viram a polícia, eles inverteram. Eles falaram que o negro é que estava perseguindo-os. E ele simplesmente foi preso. Ele não tem direito a falar. Ele só pôde falar porque era um ator e a Globo se interessou por esse caso. Aí veio a público. A cor é que vai determinar se ele é ladrão ou não. Certo? Então, sempre alega que eles atiram porque estão se defendendo. E assim a polícia vai trabalhando. Eu estava na minha casa, uma madrugada dessa, e eu vi um barulho. Aí eu fui até a sala de visita, abri assim, eu vi um barulho, e eu fiquei, olho ou não olho? Aí eu olhei assim, eu vi que tinha 2 policiais e tinham 2 negros. Eles estavam colocando de joelho, fazendo, eles diziam assim, onde vocês estavam, o que fazendo, e eles olhavam todo o tempo para minha casa para ver se tinha alguém.
Eu cheguei e disse, meu bem, isso é impossível. Eles estão pegando 2 jovens ali. Vamos lá. Os dados apontam que 99% dos casos na delegacia do Rio são arquivados sem investigação e 21% dos casos são menores de 15 anos. Quanto por cento não são investigados? 99%. Certo? E vamos lá? A remoção de cadáveres sem perícia, do impedimento e ausência do socorro das vítimas, da ausência de investigação ou perícia autônoma. Não se investiga, não se faz perícia e pronto, matou bandido. E sabe o que a população faz? Ah, era bandido mesmo. Bandido bom é bandido morto. Era bandido mesmo, deixa matar. Se não tem investigação, não tem punição. E a missão do Ministério Público e do Judiciário colabora para que esse ato se perpetue. Sabe? Eles fazem de conta que nada está sendo feito. Vamos lá? A polícia que mata não pode ser a mesma que investiga. Não pode, mas é o que acontece. Bem, o preconceito racial, sem dúvida, constitui uma violência, muitas vezes invisível, por isso, muitas vezes não identificada. Porque você vai camuflando. Ah, mas eu não sou preconceituoso. Eu tenho amigo preto, eu tenho amigo negro, eu tenho amigo de cor, eu tenho qualquer nome que queiram dar. Porque tem amigo, ele não é preconceituoso, mas não faz parte das suas vidas, nem das suas escolhas. A filtragem racial foi o termo usado para descrever as práticas racialmente tendenciosas que identificam de suspeito usado, em específico no contexto que são parados nas rodovias, que define por causa da sua cor, vaga suspeita de que a pessoa esteja tendo um comportamento delitivo. Assim, a principal suspeita é sempre a cor da pele. Essa filtragem racial, ela começou nos Estados Unidos, onde o policial podia abordar o negro, geralmente é o negro, e ele, quando aborda, ele já é culpado. Tem uma pesquisa que diz que é o seguinte, que se o negro estiver num carro de luxo e a polícia o pega, ele desmonta, até ele provar que aquele carro é dele. Mas se ele for um branco, ele acha que é uma autoridade, ele deixa passar. Então, a filtragem racial na abordagem policial é a racialização das relações sociais no Brasil, que se expressa de maneira contundente no campo da segurança pública. Polícia é o principal, tá? Vamos lá? Negros na educação. O movimento Todos pela Educação, os brancos concentram seus melhores indicadores e a população que mais vai à escola. Concluo. A falta de ofertas na educação de qualidade é que aumenta a desigualdade. A taxa de analfabetismo é de 17% entre os pretos e pardos e de 5% entre os brancos. A partir de 15 anos, as diferenças ficam maiores. Os brancos, 70,7%, dos adolescentes de 15 a 17 anos do ensino médio, e para os pretos ficam entre 55,5% e para 53,5%. A discriminância é muito alta. O terceiro ano do ensino médio, no final da educação básica, a diferença aumenta mais ainda. 38% dos brancos, 21% dos pardos e 20% dos pretos. Isso aí eu peguei essa estatística do IBGE agora. Essa estatística é recente, foi de lá que eu peguei esses dados. Podemos passar? A educação de baixa qualidade não é capaz de fazer com que os estudantes supram as diferenças sociais. Não adianta você ter um diploma se você não tem um conhecimento, se você tem uma escola experimental, se você não tem uma escola ativa, uma escola que dinamiza esse ensino. Não adianta. Educação básica precisa de estratégia para superar essa desigualdade. Escola de qualidade, professores melhores preparados, projeto de inclusão. Não importa só o diploma, mas a qualidade de ensino. Pode passar? Emprego, IBGE 2017. Entre os trabalhadores ocupados. Olha, nós temos, isso aí foi até junho de 2016. A pesquisa agora é de 2017, até junho de 2017. 90,3 milhões de pessoas estão trabalhando, dos quais 4,1
41,7 milhões se declaram brancos, 36,6 milhões de cor parda e 8,1 milhões de cor preta. Agora, o pior vem agora. Pode pensar? O salário. A média é 2.043. Agora, o rendimento do branco é de 2.660, enquanto dos pardos, 1.480 e preto, 1.461, para fazer o mesmo trabalho. Certo? Para fazer o mesmo trabalho. Vamos lá? Mas existem algumas ações afirmativas. O resultado das empreendidas pelo movimento negro. Não pensa que essas ações afirmativas surgiram do nada. Olha, de repente alguém acordou e falou assim: olha, nós temos que começar a olhar para os negros e vamos cavar uma oportunidade para eles. Não. Esse movimento, ele foi formatando, ele foi pegando fôlego e força e exigência pelo mundo todo. Sabe? E existe um movimento muito forte de igualdade, respeito à diversidade, igualdade de oportunidades. E os países começaram agora a entender que era necessário ter alguma ação. E foi, pode passar? Foi o presidente Kennedy que começou. Então, essa transformação, ela é pedagógica, psicológica, vai virar do imaginário, coletivo de ideia, a supremacia racial de gênero. As pessoas querem ter oportunidade. E essas oportunidades vão surgindo. Pode colocar mais? No Brasil existe uma legislação baseada no princípio de ações afirmativas, beneficiando o índio, mulher e deficiente físico. Já existe essa lei. Mas na hora que falaram das cotas, o negócio parou. Na hora que falaram de cota, existiu N pessoas se levantando e dizendo que... Obrigada. N pessoas levantando e dizendo assim: olha, vai ter diferença, vamos ter que abaixar o nível de ensino, eles jamais vão acompanhar. Até porque quem passa o primeiro lugar no vestibular nunca é o primeiro aluno da universidade. Isso é uma pesquisa clara. Ele passou no vestibular, não significa dizer que ele levou conhecimento. Ele passou para uma prova, não significa dizer que ele tem grandes conhecimentos. Ali ele soube, mas se daqui a um ano aplicar aquela mesma prova, ele não vai saber nada. Ele vai ter que estudar tudo de novo. Então, em 2001, aconteceu a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e as Intolerâncias correlatadas na África do Sul. Estas conferências foram um marco na luta antirracista escalada internacionalmente. Nesta conferência veio a pressão para que muitas coisas mudassem em relação a todo esse povo. O Movimento Negro no Brasil pressionou o Brasil, que lançou o Programa Nacional de Direitos Humanos 2, em 2002, que traz conjunto de medidas para promover direito à população negra. Entre elas veio a lei de cotas, de forma a democratizar o acesso ao ensino superior. A primeira cidade que aderiu foi o Rio de Janeiro. Depois, em seguida, Campinas. E a pesquisa que eles trouxeram foi: os melhores alunos são os alunos que entraram por cota. Os alunos que mais se destacaram na universidade, que não desistem e que não tiram nota baixa, foram de cota. O ProUni está aí, para quem quiser ver o ProUni. ProUni é a universidade para todos, onde o acesso é para alunos de escola pública, de baixa renda. E vocês sabem, escola pública, baixa renda, não em Curitiba, porque a população aqui não é negra, mas em qualquer parte do Nordeste, vai ser a grande maioria de negros, que não teriam tantas oportunidades. Quando entram as cotas e entre os programas do governo, entra o acesso à universidade. E esse acesso ele tem provado que foi a melhor coisa que fizeram pelo nosso país. Certo? Porque ele não chega lá, ele não chega assim. Claro, é óbvio que no nosso país, o negro ele tem que se impor. Ele se impõe pela sua presença, ele se impõe pelo que ele tem que fazer de melhor. Todo o tempo ele tem que ser melhor, porque a discriminação é muito grande. Eu li a história de um rapaz que era negro. Ele disse que ele fazia as mesmas coisas de um aluno branco. Ele tirava as mesmas notas, ele tinha o mesmo desempenho. A professora só elogiava o aluno branco. Ele falou: eu nunca desejei ser branco, como eu desejei ser naquela escola, porque eu queria tanto que ela me enxergasse como aluno.
E aquele brilhante aluno, por muito tempo, ele desistiu, até que ele chegou na consciência dele, de que ele poderia mudar a história dele. E não é fácil você mudar uma história quando todo mundo vai contra você. Quando esse preconceito está institucionalizado dentro das nossas instituições, dentro das nossas empresas públicas e privadas, onde você chega e você tem que se impor. Algum tempo atrás, eu fui chamada para fazer uma semana de capacitação na universidade. Eu fui. Meu nome é Chikoski, porque meu marido é ucraniano. Normalmente. E da pessoa que me contratou foi o diretor da universidade. E a pessoa com quem eu ia lidar era a pedagoga da universidade. Quando ela me viu, nordestina e preta, como vocês sabem qual é a reação dela? Aí ela chegou e falou assim para o... Era um auditório enorme. Eu ia passar 5 dias lá. Ela chegou e disse, olha gente, vocês perceberam que ela não fala que nem a gente. Então, vocês, por favor, façam silêncio para vocês entenderem o que ela vai falar. Essa mulher está me gozando. Não é possível. Aí eu já peguei o microfone assim... Aí eu cheguei, gente, a risada é uma linguagem universal. Vocês entenderam a minha risada? Entendeu? Então, cada vez que eu vou... Aí eu falei para eles o seguinte, aquilo que eu for falar, se não for interessante, vocês podem sair. Entenderam meu português? Eles foram entendendo. Eu fiquei uns 5 dias naquela universidade. Passei os 5 dias gozando daquela mulher. Porque eu achei que ela merecia. E eu não perdoei. Eu não perdoei. Porque ela já chegou com os preconceitos, ela chegou pré-julgando e ela achou que eu estava ali fazendo o quê? Entendido? Ela ouviu, quando ela olhou assim, ela olhou o que ela viu? Uma negra querendo pegar o microfone para falar para nós. Entendido, gente? Então, nós que somos negros, nós sentimos esse racismo na pele. E não venham dizer que não existe, ele existe, é caracterizado, ele é marcado. Você tem que ter um eu muito bem trabalhado para que você não passe por essas situações e tire de letra. Muito bem trabalhado. Cada vez que eu chegava naquela pediatria, aí a pediatra fazia, vamos mudar de pediatra, fazia assim, ai, vocês sabem como foi que eles nasceram? Eu cheguei, foi eu que pari, os dois. Entende como é? Você tem que se... Sabe? Porque se eu tivesse com meu marido, eu era empregada. Se eu tivesse com as crianças, eu era babá. Eu não livrava nunca de ser dama. Dá para entender isso? Então, gente, se eu chego num lugar e quando ele sabe que sou eu que eu vou, eu já chego e tenho que dizer assim, eu vim para ficar. Porque primeiro vai a cor, vai o cabelo, vai a situação de ser nordestina, com muito orgulho. Eu moro aqui há quase 30 anos em Curitiba, porque meu marido é curitibano. E ele diz assim, por que você não aprende a falar? As pessoas perguntam, por que você não aprende a falar que nem a gente? Porque lá são 3 que falam que nem curitibano. Eu digo assim, porque eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu gosto das minhas raízes, elas me dão força, são meu porto seguro. Lá é meu porto seguro. E eu sou quem eu sou. Vocês entendem como é? Então é muito complicado ser negro nesse país. É muito complicado. São oportunidades que são deixadas. Se tiver 2 candidatos, o que for negro vai ficar de fora, mesmo com as mesmas possibilidades. Se ele entra, ele vai ter que fazer uma série de concessões se quiser dizer que isso é justo. É justo, gente? Não é justo. Não é justo. São oportunidades que todos podem ter pela sua capacidade. Era tão bom se nós concorrêssemos de igual para igual. É uma concorrência desleal. É um preconceito velado, mas alimentado pelas instituições. E todos os níveis têm. Pessoas que olham que você é invisível, pessoas que fingem que não te vê, pessoas que não dão importância, ou então você é ponto de referência. Tem uma negra, se for gordo, ela sou. Preto, pobre e prostituta não existem na estatística do mercado. Entendido? Então, gente, não é fácil. Então, a consciência negra, ela existe. Ela está aqui para gritar e dizer, nós existimos como povo e nós somos parte da construção desse país e queremos continuar fazendo parte. Vamos lá? Temos um longo caminho, mas os primeiros passos já foram dados. E nós queremos que esses passos se alarguem cada vez mais, até um dia que nós brasileiros entendamos
que a diversidade e a beleza que faz esse país. É na diversidade que nós crescemos. E é com a diversidade que a gente vê o diferente e respeita essa diferença. Nordeste, Sul, Centro-Oeste, todos nós juntos. Todos nós juntos. Temos cultura, temos povo, temos história, temos alegria, temos tristeza, temos desenvolvimento e temos tanto que oferecer. Basta que essa oportunidade seja dada igualmente. Obrigada. Eu quero passar um videozinho para vocês que eu achei bem interessante. É um videozinho que eu achei bem interessante. Vamos assistir só rapidinho. Ele é 3 minutinhos. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. E nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década Internacional de Afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Obrigada, Dulce.